Fala galera, e aí, salve, salve, sejam todos muito bem-vindos ao UX Churu. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como é importante a gente fazer um design que seja direcionado ao público que a gente quer alcançar. Mas além disso, da gente pensar em como a gente alcançar os públicos que são considerados como minorias, pessoas que são meio que marginalizadas ou às vezes até esquecidas por quem está à frente do desenvolvimento de produtos e serviços. A gente sabe que a tecnologia vem impactando as nossas vidas, a vida da sociedade como um todo, e a gente tem que aproveitar esse impacto para conseguir afetar positivamente a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E de que forma a gente pode fazer isso? Pensando nessas pessoas na hora que a gente estiver fazendo o design do nosso produto ou do nosso serviço. Quando a gente fala sobre pessoas marginalizadas ou esquecidas, a gente tem que parar para pensar em como é importante considerar as necessidades que essas pessoas têm e criar produtos que possam ajudar essas pessoas também. Em um vídeo anterior a gente já falou sobre o design centrado no usuário, tá? Cardzão aí em cima se você ainda não viu. Mas em resumo, basicamente o design centrado no usuário ele vai focar em atender às necessidades dos usuários. Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma coisa bem semelhante, só que com variações de como a gente pode aprimorar os nossos designs para atender ao nosso público, para poder ajudar o maior número de pessoas possível. Então se você está chegando de paraquedas, considere se inscrever. Se curtiu o vídeo, deixa o likezão e vamos nessa. Vamos ao princípio. Quando os designers começaram a pensar em como incluir uma maior gama de pessoas aos seus produtos e serviços, eles chamavam isso de design universal. O design universal é o processo de criação de um produto para usuários com a mais ampla gama de habilidades e na mais ampla gama de situações possíveis. Então a gente pode pensar nisso como um modelo universal, ele vai servir para todo mundo. Nesse tipo de design, o foco é a gente ter uma solução para todos. Só que existe um problema muito grande nisso. Quando a gente se concentra em criar uma solução para todo mundo, a gente acaba perdendo um pouco da eficácia do nosso design. E muitas vezes vai ser difícil atingir qualquer objetivo, porque o nosso produto tem a pretensão de alcançar muita gente, um público muito vasto. É como se você decidisse treinar uma arte marcial, mas quando você vai numa loja especializada para comprar um kimono, você se depara com diversos modelos distintos, diversas cores, só que todos eles possuem uma mesma etiqueta dizendo tamanho único. Esse kimono de tamanho único ele vai servir para muitas pessoas, mas ele não é uma solução tão boa. Obviamente, ele não vai servir para todo mundo. Então aí a gente percebe que, apesar do tamanho único servir para muitas pessoas, ele não foi feito para todos. Já dá pra gente começar a ter uma ideia do que eu tô falando. O design universal ele tem esse mesmo problema. Ainda que a gente tenha a intenção de que esse design seja inclusivo, ele acaba excluindo muita gente. O que acontece é que um tamanho que serve para todo mundo não é uma solução tão boa. Como os designers de UX perceberam que essa não era uma abordagem tão boa, que esse design universal não atendia às necessidades de cada usuário, a abordagem para incluir as pessoas teve que mudar, começou a mudar. A partir daí, os designers começaram a pensar num design chamado de design inclusivo, que se concentra em encontrar soluções para diferentes necessidades. Design inclusivo significa fazer escolhas de design que levem em conta identificadores pessoais, como habilidade, raça, status econômico, idioma, idade e gênero. O design inclusivo inclui pesquisadores e designers de populações que são geralmente excluídas desse processo, para que elas possam fornecer suas perspectivas únicas durante todas as fases do processo de design de um projeto. Se o design universal é uma solução de tamanho único, a gente agora tem o design inclusivo, onde a gente pode resolver um problema para um tipo específico de usuário, e esse benefício que essa solução traz pode ser estendido a outros tipos de usuários também. O objetivo do designer é construir experiências que sejam acessíveis aos usuários que tenham as mais diversas habilidades possíveis. Em outras palavras, a gente pode dizer que ninguém quer ser excluído da utilização de um produto que a gente fez porque a gente não considerou as habilidades ou especificidades que essa pessoa tem enquanto a gente estava construindo isso. No design inclusivo não tem essa de normal. Não existe uma pessoa comum ou um público-alvo quando a gente vai projetar. Então, à medida que a gente vai fazendo mais versões de um mesmo produto, a gente projeta para grupos excluídos também, como pessoas com deficiência física ou cognitiva. Produtos de design, dispositivos, serviços ou ambientes que foram projetados para pessoas com deficiência possuem o que chamamos de acessibilidade. Mas acessibilidade é apenas um aspecto do design inclusivo. E a gente vai falar mais sobre acessibilidade em um outro vídeo futuramente. Mas tenha em mente que o fato da gente resolver para uma pessoa, para um usuário, um determinado problema e conseguir estender essa solução
solução para muitas outras pessoas, apenas beneficia o grupo para o qual o design foi criado e os usuários existentes. Muitos grupos ainda estarão de fora. Com o tempo, os designers de UX começaram a perceber que nem sempre o design inclusivo era o suficiente, e a partir daí a gente começou a desenvolver o que a gente chama hoje de design focado em equidade, que é o que se tornou a nova meta da indústria. O design focado em equidade, ele leva o design inclusivo um passo adiante. Ele pede aos designers que se concentrem em projetar para grupos que foram historicamente subrepresentados ou até ignorados na construção de produtos e serviços. O objetivo do design equitativo ou design com foco em equidade é justamente elevar os grupos que foram historicamente subrepresentados ou excluídos. Mas para que a gente possa criar projetos com foco em equidade, a gente tem que primeiro entender a diferença entre igualdade e equidade. As duas palavras, apesar de muito parecidas, possuem um conceito distinto entre elas. Igualdade significa fornecer a mesma quantidade de oportunidades e apoio a todos os segmentos da sociedade. Em outras palavras, todos conseguem a mesma coisa. Equidade já significa fornecer diferentes níveis de oportunidade e apoio para cada pessoa, a fim da gente conseguir alcançar resultados que sejam justos. Para a gente entender melhor a diferença entre igualdade e equidade, dá uma olhada nessa ilustração. A ilustração na esquerda representa a igualdade porque cada pessoa recebe a mesma caixa para ficar em cima, mas como cada pessoa tem uma altura diferente, a pessoa mais alta tem uma visão melhor, obviamente. A ilustração na direita representa a equidade porque cada pessoa recebe o que precisa, ou seja, a pessoa mais baixa vai receber a pilha mais alta de caixas para ficar em pé. Fazendo uma relação entre igualdade e equidade com o design, a gente tem que lembrar que no design de UX, quando a gente pensa em construir um produto ou um serviço para pessoas que estão sendo excluídas, a gente está falando de design inclusivo. E quando a gente foca na equidade, na verdade a gente está buscando construir produtos e serviços que atendam às necessidades de pessoas e grupos que foram excluídos anteriormente. E nesse momento do vídeo eu pergunto a vocês, como isso se parece no mundo real? A gente tem que começar identificando o produto ou serviço que a gente quer construir, pensando nos grupos que não foram atendidos por esse tipo de produto ou serviço no passado. É a partir daí que a gente vai construir o nosso projeto centrado nos grupos que foram identificados como subrepresentados. É importante a gente ter em mente que o design equitativo ele não vai resolver todos os problemas, assim como o design inclusivo e o design universal também não resolvem. O ponto-chave é que todos esses tipos de design são abordagens diferentes para resolver problemas de subrepresentação e projetar para um futuro mais equitativo. Todos esses problemas são enormes, mas são de vital importância, porque muitas vezes as empresas e escolas eles consideram a acessibilidade, eles consideram o design equitativo, o design inclusivo, mas não como um requisito, que é como deveria ser. E eu acredito que todo designer deve conhecer os fundamentos da acessibilidade e assim criar produtos para aqueles que são subrepresentados e excluídos. Afinal de contas, isso é uma obrigação nossa. Enquanto a gente prossegue com nossa carreira, a gente vai amadurecendo, aprendendo, ganhando experiência e mais prática e compreensão de como a gente vai implementar essas ideias. Cada dia um pouco mais. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Tamo junto!